Próxima questão, considere U igual a x ln de 3, V igual a x ln de 2 e E elevado a U vezes E elevado a V igual a 36. Nessas condições, x é igual a quanto? Então tá, pessoal. Vou começar trabalhando aqui com essa informação. Ó. Meu ponto de partida vai ser essa informação. Ou seja, E elevado a U vezes E elevado a V é igual a 36. E vou substituir os valores que o problema deu para a gente, de U e V. Olha só, quem é o U para a gente? É x ln de 3. Então aqui você vai obter E elevado a U, que é x ln de 3, vezes, agora, E elevado a V. Quem é V? X ln de 2. Então, E elevado a x ln de 2, isso é igual a 36. E agora vale a pena a gente lembrar de uma das consequências da definição que a gente estudou aí durante nossas aulas, que é a seguinte, pessoal, olha, B elevado a logaritmo de A na base B, isso dá A. O que é essa propriedade, o que essa consequência diz pra gente? Que se você tiver uma potência, tá vendo? Você tem uma potência, tal que o expoente dessa potência é um logaritmo de base igual à base da potência, só funciona se a base da potência for igual à base do logaritmo. O resultado dessa potência é o logaritmando, tudo bem? É isso que diz a propriedade que nós estudamos, lembra? Então vamos lá. Olha o que eu tenho aqui, pessoal. Eu tenho aqui E elevado a ln de 3. Ó. Olha apenas para esse circulado aqui, olha. Eu tenho E elevado a ln de 3. O que é o ln de 3? É um logaritmo de base E. É um logaritmo de base E. Então, de acordo com essa propriedade, isso aqui vai dar 3, porque eu tenho uma potência tal que o expoente é um logaritmo de base igual à base da potência. O resultado é o logaritmando, tá vendo? É o 3. Então aqui vai ficar 3. Ainda sobrou um x no expoente. Pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que isso aqui, olha, que esse circulado aqui é 2. Por que é 2? Porque eu tenho uma potência tal que o expoente é um logaritmo de base igual à base da potência, tá vendo? Então o resultado dessa potência é o logaritmando, é 2. Ainda elevado a x igual ao 36, que eu já vou fatorar e escrever 6 ao quadrado. Muito bem. 3 elevado a x vezes 2 elevado a x, toda vez que você tiver um produto de potências com o mesmo expoente, você pode multiplicar as bases e repetir o expoente. Então, 3 vezes 2, 6, multipliquei as bases e repito o expoente. X igual a 6 ao quadrado. Bases iguais você pode simplificar, sobra x igual a 2. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. O logaritmo de um número natural n maior do que 1, coincidirá com o próprio n se a base for igual a quanta? Em outras palavras, o problema está te questionando o seguinte: qual deve ser o valor da base b tal que o logaritmo de n nessa base b é exatamente igual a n? Esse aqui que o problema está perguntando, não é verdade? O logaritmo de um número natural n coincidirá com o próprio n se a base for igual a quanto? Ou seja, qual deve ser o valor da base b tal que o log de n na base b é exatamente igual a n? Tá tranquilo? Bom, então vamos usar a definição de logaritmo aqui. Por definição de logaritmo, a gente obtém o seguinte, ó. B elevado a n é igual a n. Lembrando que nossa incógnita aqui é o b, tá? Bom, e agora, como proceder, pessoal? A ideia é a gente deixar o b sozinho, né? Eu quero determinar b. Então, a fim de deixar o b sozinho, eu vou elevar ambos os membros dessa igualdade ao expoente 1 sobre n. E já já você vai entender por quê. Olha, elevando ao expoente 1 sobre n, você obtém, ó, b elevado a n, ainda elevado a 1 sobre n, é igual a n elevado a 1 sobre n. Por que convém elevar ambos os membros dessa igualdade ao expoente 1 sobre n? Porque agora no primeiro membro eu tenho uma potência de potência. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o b, multiplicar os expoentes. E n vezes 1 sobre n, esse n com esse aqui você vai cortar, vai sobrar b elevado a 1, que é o próprio b. Entendeu por que convém elevar ali ao expoente 1 sobre n? Então, o b é igual a n elevado a 1 sobre n. Acabou a questão. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Você poderia estar pensando assim para resolver essa questão, pessoal. Olha só. Quando você está resolvendo uma questão do tipo b ao quadrado igual a 7, por exemplo. B ao quadrado igual a 7. O que isso significa? Que b é raiz de 7. Considerando aqui o b um número positivo. Tá? B igual a raiz de 7.
Muito bem, muito bem. Mais um treino aqui, ó. B ao cubo igual a 7. O que significa? Que B é raiz cúbica. É raiz cúbica de 7. Eu quero chamar a sua atenção do seguinte: o que é expoente no primeiro membro, tá vendo? O que é expoente no primeiro membro passa a ser índice da raiz no segundo membro. Ó, o que é expoente no primeiro membro passa a ser índice da raiz no segundo membro. Então, B elevado a n, voltando para cá agora, B elevado a n igual a n, significa que o B é raiz enésima de n. O que é expoente passa a ser índice da raiz. E o que é raiz enésima de n? Para você transformar uma raiz em potência, você deve pegar o índice da raiz e colocar como denominador do expoente. Aí vai dar n elevado a 1 sobre n. n elevado a 1 sobre n. Você pode pensar de qualquer forma que você vai chegar no resultado. Próxima questão, uma questão do Enem. Eu não vou ler todo o enunciado, pessoal. Só vamos resumir aqui o que o problema está pedindo para a gente determinar. Ele está falando o seguinte, que essas duas quantidades MW e M0, elas se relacionam mediante essa igualdade, dado do problema. Determine o valor de M0 sabendo que o MW é 7,3. Determinar o M0 sabendo que o MW é 7,3. É isso que ele está pedindo. Bom, para a gente resolver nosso problema, basta vir aqui nessa igualdade e no lugar de MW colocar o 7,3. Vamos fazer isso? Vai ficar assim, ó. 7,3 é igual a menos 10,7 mais 2/3 de logaritmo de M0 na base 10. Quando não aparece a base é 10. Bom, esse menos 10,7 vou passar para o primeiro membro. Vai ficar 7,3 mais 10,7, isso vai dar 18. Então, 18 é igual a 2/3 de log de M0. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar cruzado aqui, vamos multiplicar cruzado. Aí você vai obter o seguinte, ó, 1 vezes 2 vezes o log de M0 é 2 vezes o log de M0, igual 3 vezes 18 dá 3 vezes 18, 54, né? 54. Um pouco mais, o logaritmo de M0 vai ser igual. O 2 está multiplicando, agora passa dividindo, vai ficar 54 dividido por 2, isso vai dar 27. E agora a gente pode pensar na definição de logaritmo. Quando não tem base, a base é 10. Então, por definição de logaritmo, a gente vai ter 10 elevado a 27 igual a M0, ou seja, M0 igual a 10 elevado a 27. Pronto. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Próxima questão, qual é o valor de 3 elevado a 2 mais logaritmo de 5 na base 3? Então tá, pessoal. Inicialmente eu vou lançar mão dessa propriedade, ó, a elevado a n vezes a elevado a m, isso é igual a elevado a n mais m. É o que a gente conhece por multiplicação de potências de mesma base. O que a gente tem que fazer? É repetir a base e somar os expoentes. Mas eu vou usar essa propriedade aqui da direita para a esquerda. O que ela diz para a gente? Ela diz que se você tiver uma potência, tá vendo? Tal que o expoente é uma soma, então essa potência é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. É isso que ela diz para a gente da direita para a esquerda. Olha a importância da gente saber usar as propriedades da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não é verdade? Não é exatamente nesse contexto que eu estou. Olha aqui, eu tenho uma potência, tal que o expoente dessa potência é uma soma. Então, de acordo com essa propriedade, essa potência é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. Qual multiplicação? Essa aqui, ó. Isso é igual a 3 ao quadrado vezes 3 elevado a logaritmo de 5 na base 3. Um pouco mais, 3 ao quadrado dá 9. E 3 elevado a logaritmo de 5 na base 3, de acordo com essa propriedade aqui, ó, b elevado a logaritmo de a na base b, isso é igual a tá vendo? Essa propriedade diz pra gente que se você tiver uma potência, tal que o expoente é um logaritmo de base igual à base da potência, o resultado é um logaritmando. Exatamente isso que eu tenho, uma potência, o expoente dessa potência é um logaritmo de base igual à base da potência, então o resultado é um logaritmando, ou seja, é o 5. E 9 vezes 5, 45. Então, o valor de 3 elevado a 2 mais logaritmo de 5 na base 3 é 45. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Sendo 0 menor que m, que é diferente de 1, o valor de logaritmo na base m, de logaritmo na base m, de m elevado a m, que ainda está elevado a m. Nossa, que questão bacana. Então tá, pessoal. Inicialmente eu vou resolver
esse parênteses aqui, porque o que a gente tem aqui é uma potência de potência, não é verdade? O que eu devo fazer? O que diz a regra? Diz que eu devo repetir a base e multiplicar os expoentes. Então aqui vai ficar m elevado a m vezes m ao quadrado. O resto eu vou repetir, ó, logaritmo na base m de quem? De logaritmo na base m de, aqui vai ficar m elevado a m ao quadrado. Excelente, excelente. Muito bem. Muito bem. Bom, agora eu vou lançar a mão da seguinte propriedade, da seguinte consequência da definição que a gente estudou aí nas aulas anteriores, que diz o seguinte, ó, logaritmo de a elevado a n na base a, isso é igual a n. O que diz pra gente? Se você tiver um logaritmo de uma potência, tal que a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado é o expoente. Não é exatamente nesse contexto que eu estou, pessoal, olha só. Olha pra cá, eu tenho um logaritmo de uma potência. Aqui está a potência, tá vendo? M elevado a m ao quadrado. Tal que a base dessa potência, que é o m, é exatamente igual à base do logaritmo, que também é m. Então, de acordo com essa propriedade, o resultado é o expoente. E o expoente dessa potência aqui é quem? É m ao quadrado. Então, todo esse logaritmo aqui é m ao quadrado. Um pouco mais. Agora você escreve logaritmo na base m de quem? Tudo isso aqui vai dar m ao quadrado. Muito bem. E agora eu caio nesse contexto novamente, pessoal. Eu tenho um logaritmo de uma potência, tá vendo? Ó? Tem um logaritmo de uma potência, tal que a base da potência é igual à base do logaritmo. De acordo com essa propriedade, o resultado é o expoente. Então, o resultado desse logaritmo aqui é o 2. Acabou. Assim sendo, a alternativa certa é a letra B de bola. Sendo o logaritmo de b na base 2 menos o logaritmo de a na base 2 igual a 5, o quociente b sobre a vale quanto? Então tá, pessoal, o problema deu pra gente essa informação, que o logaritmo de b na base 2 menos o logaritmo de a na base 2 é igual a 5, e tá pedindo pra gente determinar o valor do quociente, né? b sobre a vale quanto? B sobre a. Observe você que ele não quer, a gente, melhor dizendo, que a gente não precisa determinar b, determinar a, para então fazer divisão. Eu quero o quociente, b sobre a, tudo bem? Bom, então, inicialmente eu vou lançar mão dessa propriedade, olha, de uma das propriedades do logaritmo que diz o seguinte, a sobre c na base b, isso é log de a na base b menos log de c na base b. E eu vou usar essa propriedade da direita para a esquerda novamente, olha só. O que ela diz pra gente? Se você tiver uma diferença de logaritmos de mesma base b, essa diferença de logaritmos é resultado do logaritmo de um quociente, tá vendo? Da direita para a esquerda. A diferença de logaritmos de mesma base b é resultado do logaritmo de um quociente. Exatamente o que eu tenho aqui, olha, eu tenho uma diferença de logaritmos de mesma base 2. Então, de acordo com essa propriedade, essa diferença é resultado do logaritmo de um quociente. De qual quociente? B sobre A. Tudo bem? Então, você vai escrever assim, ó, log na base 2 de b sobre a é igual a 5. Agora você pode estar pensando na definição de logaritmo. Log de b sobre a na base 2 igual a 5 significa que 2 elevado a 5 é igual a b sobre a. Ou seja, b sobre a é igual a 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 é 32. Acabou a questão, ele quer o b sobre a. Não importa qual é o valor de b, qual é o valor de a. Eu quero o quociente b sobre a. Então tá aqui, ó. B sobre a é igual a 32. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C.